Quão grato você se encontra hoje? Parece uma pergunta simples, mas Florence Scovel Shinn dizia que essa é a pergunta que separa quem apenas ora de quem realmente recebe. E Jesus confirmou isso quando disse em Lucas 17:19: "A tua fé te salvou." Não foram as lágrimas, não foi o desespero, foi a postura interior, a gratidão silenciosa que nasce dentro da alma, antes mesmo do milagre aparecer. E hoje, nos próximos minutos, você vai descobrir o princípio bíblico de gratidão, mais fé, que Florence encontrou escondido nas Escrituras e que transforma sonhos em caminho aberto. Um princípio simples, mas tão profundo, que quando você o aplica, Deus move portas que você jamais moveria sozinho. Ele abre caminhos onde você só via deserto. Ele responde onde você achou que já não tinha mais saída. Nos próximos 19 minutos, você vai entender como a gratidão, até pelas menores coisas, se torna a chave que ativa o princípio espiritual de colheita, ensinado por Jesus, acelerando resultados que antes pareciam impossíveis, mesmo que você já tenha orado, pedido, esperado, e nada mudou ainda. Mas antes, imagine essa cena. Nova York, 1927. Uma manhã fria. O vento cortava as ruas como lâminas. Enquanto centenas de pessoas entravam apressadas pelas portas de igrejas, aflitas, temendo o futuro, Florence caminhava lentamente segurando sua Bíblia com firmeza. Ela não corria, não tremia, não pedia: "Senhor, faz alguma coisa por mim." Ela apenas sussurrava: "Obrigada, Pai, porque já está feito." Era estranho. Ninguém entendia. Como alguém podia agradecer antes de ver? Como alguém podia se sentir abençoado sem ter recebido nada ainda? Mas Florence sabia de um segredo que Jesus deixou claro em Marcos 11:24. Um segredo que muitos cristãos ignoram até hoje. Quando orardes, crede que já recebestes. Não é quando ver, não é quando acontecer, é quando crer, é quando agradecer. E talvez você esteja vivendo exatamente isso agora. Talvez você está orando há meses por uma resposta. Talvez o sonho parece distante. Talvez você tenha tentado manter a fé, mas o coração está cansado. A conta chega, o retorno não vem, a porta não abre, o diagnóstico preocupa, as orações parecem silenciosas. Você luta, você chora, você insiste, mas sente que falta algo. Algo simples, algo pequeno, algo que ninguém te ensinou. E é isso que Florence descobriu. A gratidão é o movimento interior que alinha sua fé ao que Deus já liberou. É a chave que abre o fluxo da bênção. É o passo que transforma a oração em colheita. E você não precisa ser teólogo, pastor, missionário ou alguém super espiritual para aplicar isso. Você só precisa aprender a usar a gratidão bíblica como Jesus ensinou. Não como emoção, mas como posição espiritual. E quando você entende isso, o céu responde. Mas antes de te revelar esse princípio, deixa eu te mostrar a mulher que o descobriu e como Deus transformou a vida dela através da gratidão. Florence nem sempre foi essa mulher segura, falando de fé, prosperidade e promessas cumpridas. Antes de compreender o poder da gratidão, ela também conheceu dias de escassez, rejeição e silêncio. Pense nela não como uma senhora espiritual perfeita, mas como alguém muito parecido com você, com contas para pagar, relacionamentos que doíam, orações que pareciam não sair do teto. Ela era artista, dava aulas de pintura, tinha passado por um divórcio num tempo em que isso era um escândalo. Seu ateliê, muitas vezes, ficava vazio. Os quadros encostados nas paredes pareciam olhá-la de volta, lembrando de tudo o que ainda não tinha vendido. E em uma dessas tardes silenciosas, com o coração apertado, ela abriu a Bíblia quase em desabafo. "Senhor, se a tua palavra é verdadeira, mostra-me o que estou perdendo." A página caiu em algo que, até então, ela lia sem enxergar. "Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco."
1 Tessalonicenses 5,18. Ela leu de novo devagar. Em tudo dai graças. Não estava escrito por tudo. Não dizia que ela deveria agradecer pela dor, pela injustiça, pela escassez. Mas dizia, em tudo, no meio da luta, no meio da espera, no meio daquilo que parecia não fazer sentido. Foi como se uma luz acendesse dentro dela. Ela percebeu que sempre orava a partir da falta. Sempre falava com Deus a partir do que não tinha, do que faltava, do que doía. Quase nunca falava a partir do que ele já tinha feito, do que já tinha dado, do que já estava preservando. Naquela tarde, em vez de pedir mais uma vez, ela tomou uma decisão simples, porém radical. Ali mesmo, no ateliê vazio, começou a olhar ao redor e agradecer. Agradeceu pela própria vida, pelo dom que tinha de pintar, pelas poucas alunas que, de vez em quando, apareciam, pelo teto sobre a cabeça, pela Bíblia aberta nas mãos. Era tudo tão pequeno, tão simples. Mas, pela primeira vez, ela estava escolhendo olhar para o que Deus já tinha feito, e não apenas para o que ainda não tinha acontecido. Enquanto agradecia, um outro versículo veio como um sussurro suave ao coração. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum de seus benefícios. Salmo 103, 2. Não te esqueças. Era isso. Ela estava esquecendo. Florence entendeu, então, um princípio bíblico que mudaria toda a sua forma de orar. A gratidão não é apenas educação espiritual, é uma lei divina de alinhamento. Quando você agradece, você tira os olhos do buraco e volta o olhar para a fonte. Quando você agradece, você para de dizer ao céu, falta, 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 e começa a dizer, eu reconheço o que o Senhor já fez e confio no que ainda vai fazer. Ela decidiu testar esse princípio com algo simples. Antes de dormir, fez uma oração curta. Pai, hoje eu não vou te pedir. Hoje eu só vou te agradecer. Obrigada pelas pequenas provisões, pelos cuidados invisíveis, pelas portas que ainda nem vi, mas o Senhor já conhece. Não foi uma oração longa, não foi um discurso, foi sincera. Nos dias seguintes, algo começou a mudar. Primeiro dentro dela, não fora. A ansiedade diminuiu. O medo que apertava o peito foi dando lugar a uma paz estranha, aquela paz que Filipenses 4:7 descreve, que excede todo o entendimento. E, conforme a paz ia entrando, as portas começaram a se mover. Uma aluna antiga, que estava sumida há meses, voltou pedindo um novo curso. Dias depois, essa mesma aluna levou uma amiga. Um quadro que estava esquecido no canto do ateliê foi vendido para um comprador que passou ali por acaso. E assim, pouco a pouco, a vida de Florence começou a dar sinais de que algo estava sendo destravado. Ela então ligou isso a algo que Jesus fez. Quando curou os 10 leprosos, em Lucas 17, foi um apenas que voltou para agradecer. E a esse, Jesus disse algo diferente. Levanta-te e vai, a tua fé te salvou. O milagre físico já tinha ocorrido, mas a gratidão daquele homem o levou a um nível mais profundo de restauração. Florence passou a ensinar que existem orações que pedem e orações que agradecem como quem já crê. A primeira mantém você sempre no ainda falta. A segunda abre caminho para o já está sendo feito. Talvez você também tenha sido ensinada a procurar Deus quase sempre em momentos de emergência, orar só quando aperta, falar com Ele só quando algo dá errado. Mas hoje, através desse princípio simples e bíblico, você está sendo convidado a mudar de posição. Não apenas suplicar no desespero, mas cultivar um coração que, mesmo cansado, consegue dizer: Senhor, obrigada o pelo pouco. Obrigada o pelo que já foi. Obrigada o porque o Senhor ainda está aqui. E é aqui que sua jornada de transformação começa. Antes de continuar, quero que você faça algo muito simples, mas espiritualmente poderoso.
Vá agora até os comentários e escreva, como um decreto de fé e gratidão: eu escolho ser grato, até pelo pequeno, e confio que Deus está preparando o maior. Não escreva por escrever. Pare um segundo, respire, sinta no coração essa decisão e então escreva, como se estivesse registrando um compromisso com o céu. Porque no momento em que você escreve isso com sinceridade, você está dizendo para Deus: eu não vou mais viver focando só na falta. Eu vou caminhar com gratidão, mesmo enquanto ainda espero. Escreva. Depois volte, porque agora vamos entrar em histórias reais de como esse princípio de gratidão mudou destinos inteiros. A seguir, você vai conhecer 3 histórias emocionantes, histórias de pessoas comuns que estavam no limite, cansadas, frustradas e que descobriram exatamente o que Florence descobriu. A gratidão não muda apenas o coração. Ela muda o caminho. Essas histórias não são contos. São retratos espirituais daquilo que acontece quando alguém decide agradecer no pouco. E Deus responde com muito. História 1. A mãe que agradeceu antes da resposta. Marina era mãe de 2 filhos, trabalhava como cuidadora de idosos e mesmo com todo o esforço, o salário nunca dava. Ela orava, sim, orava com força, orava chorando, orava pedindo uma porta, mas por dentro sentia que nada mudava. Numa noite de novembro, depois de um dia exaustivo, ela sentou no chão da sala vazia, olhou para o teto e disse: Deus, eu já não sei mais como pedir. Foi então que, sem saber explicar, sentiu vontade de abrir o celular e colocar um vídeo antigo de Florence. E ouviu algo que nunca tinha compreendido antes. Quando você agradece pelo pouco, o pouco deixa de ser pouco. Aquilo entrou no coração dela como flecha. Ela olhou ao redor. 2 pratos na mesa, 2 crianças dormindo, um fogão velho, e começou a agradecer. Obrigada por esse teto. Obrigada pelo arroz que sobrou de ontem. Obrigada pelo trabalho que ainda tenho. Obrigada porque, mesmo apertado, meus filhos têm saúde. Ela não estava agradecendo pela dor. Estava agradecendo dentro da dor. Na manhã seguinte, foi trabalhar como sempre. Mas havia uma luz diferente nela. Uma paz quieta, como se algo tivesse sido rearrumado por dentro. 3 dias depois, a filha da idosa que ela cuidava pediu para conversar. Marina, minha mãe vive dizendo que você trata ela com tanto carinho. Estamos abrindo uma 2ª casa de repouso e precisamos de alguém para ser responsável pelas funcionárias. Você aceita? O salário? 3 vezes mais do que ela ganhava. Marina caiu em lágrimas. E naquela noite, escreveu no diário: descobri que a gratidão não muda Deus, muda meu coração para receber o que Ele já preparou. E Florence comentaria assim: ela ativou o princípio de Salmo 37:5. Entregar, confiar e esperar. Quando a alma agradece, o caminho se endireita. História 2. O homem que aprendeu a agradecer pelo que sobrou. Ricardo trabalhou por anos como supervisor de estoque. Era dedicado, honesto, nunca faltava. Mas a empresa entrou em crise e ele foi demitido, sem aviso, sem preparo. Durante meses, enviou currículos para todo lugar. Nada, nenhuma resposta. O silêncio era tão pesado que ele começou a acreditar que tinha sido esquecido por Deus. Até que, numa manhã, seu pastor pregou sobre algo que ele nunca tinha prestado atenção. Jesus agradeceu por 7 pães, e aquilo se multiplicou. Ricardo ficou incomodado. Ele tinha apenas 42 reais na carteira e um coração cheio de revolta. Como agradecer por tão pouco? Mas naquela tarde, caminhando de volta para casa, sentiu algo dentro dele dizer: tente, só tente. Ele entrou no quarto, colocou os 42 reais sobre a cama, respirou fundo e disse: Pai, obrigado pelo que sobrou. Não é muito, mas eu sei que o Senhor ainda não terminou comigo. Foi só isso. Uma frase curta, mas sincera. 3 dias depois, recebeu uma ligação inesperada.
Uma empresa para a qual ele nem tinha enviado currículo recebeu seu contato por indicação de um ex-colega. Precisavam de alguém com urgência, responsável e tranquilo. Exatamente como Ricardo era. Salário: 30% maior que o anterior, com benefícios. Na primeira semana, ele entendeu o porquê. A empresa estava crescendo e ele entrou exatamente no momento de expansão. Aquela porta, aquela oportunidade, já estava sendo preparada enquanto ele chorava. Mas o que destravou? A capacidade de agradecer pelo que sobrou. Florence dizia: o céu não responde murmuração, o céu responde fé manifesta em gratidão. História 3. A viúva que agradeceu mesmo sem entender. Dona Célia, 71 anos, era viúva há pouco tempo. Sempre foi serva fiel na igreja. Sempre ajudou quem podia. Mas após a morte do marido, ficou com dívidas que não tinha como pagar. Ela orava todos os dias para Deus livrá-la daquela tempestade. Mas cada dia parecia mais pesado. Um domingo, na escola bíblica, alguém leu Salmo 103:2. Bendize ao Senhor e não te esqueças de nenhum de seus benefícios. Dona Célia fechou a Bíblia devagar e ficou em silêncio. Ela percebeu que, na dor, tinha esquecido de agradecer por anos de casamento, por filhos saudáveis, pelo pão que nunca faltou. Naquela noite, sentou na cama e fez algo simples. Não pediu nada, apenas disse: obrigada, Senhor, porque o Senhor nunca me deixou. E dormiu com uma paz que não sentia há meses. 2 dias depois, recebeu um telefonema. A escola onde trabalhou por 20 anos estava fazendo uma regularização de pagamentos atrasados de benefícios antigos, algo que ela nem sabia que tinha direito. O valor? Exatamente o suficiente para quitar todas as dívidas e ainda sobrar. Ela contou depois para a igreja: eu tinha esquecido de agradecer. E quando voltei a agradecer, Deus me lembrou que Ele nunca esquece. Florence diria: a gratidão atrai o que falta, porque ela honra o que já é. História 3. A viúva que agradeceu mesmo sem entender. Dona Célia, 71 anos, era viúva há pouco tempo. Sempre foi serva fiel na igreja, sempre ajudou quem podia. Mas após a morte do marido, ficou com dívidas que não tinha como pagar. Ela orava todos os dias para Deus livrá-la daquela tempestade. Mas cada dia parecia mais pesado. Um domingo, na escola bíblica, alguém leu Salmo 103:2. Bendize ao Senhor e não te esqueças de nenhum de seus benefícios. Dona Célia fechou a Bíblia devagar e ficou em silêncio. Ela percebeu que, na dor, tinha esquecido de agradecer por anos de casamento, por filhos saudáveis, pelo pão que nunca faltou. Naquela noite, sentou na cama e fez algo simples. Não pediu nada, apenas disse: obrigada, Senhor, porque o Senhor nunca me deixou. E dormiu com uma paz que não sentia há meses. 2 dias depois, recebeu um telefonema. A escola onde trabalhou por 20 anos estava fazendo uma regularização de pagamentos atrasados de benefícios antigos, algo que ela nem sabia que tinha direito. O valor? Exatamente o suficiente para quitar todas as dívidas e ainda sobrar. Ela contou depois para a igreja: eu tinha esquecido de agradecer, e quando voltei a agradecer, Deus me lembrou que Ele nunca esquece. Florence diria: a gratidão atrai o que falta, porque ela honra o que já é. Respire fundo antes de seguir. O que você vai aprender agora não é uma frase bonita, não é pensamento positivo, nem uma técnica vazia de espiritualidade moderna. É um princípio espiritual bíblico que Florence encontrou estudando a palavra e que Jesus ensinou repetidas vezes, mas que muitos cristãos nunca aprenderam a aplicar. Este é o momento em que sua mente pode resistir, porque tudo que é simples demais parece bom demais para ser verdade. Mas lembre-se, as instruções de Deus sempre foram simples. Naamã quase perdeu a cura porque achou simples demais entrar no rio, segundo as Reis 5. Pedro afundou porque desviou o olhar do simples, Mateus 14. A fé funciona no simples.
porque o simples é onde Deus mora. Agora, antes que eu te entregue a declaração sagrada, faça isso comigo. Pare um instante. Feche os olhos por apenas 3 segundos. Sinta o ar entrar. Sinta o peso dos ombros diminuindo. Você não está ouvindo este vídeo por acaso. Você foi guiado até aqui. Florence analisou por anos uma frase escondida dentro de 1 Tessalonicenses 5,18. A frase que mudaria sua vida e a vida de centenas de alunos. Ela dizia: a gratidão não é reação, é antecipação. E então mostrava como transformar isso em decreto bíblico, baseado nas palavras de Jesus em Marcos 11:24. Tudo o que pedirdes em oração, crede que já o recebestes. E aqui está o decreto que ela ensinava, adaptado ao princípio da gratidão. Eu agradeço pelo que já tenho, eu agradeço pelo que ainda não vejo e confio que Deus já abriu o caminho que preciso percorrer. Leia de novo. Deixe essa verdade entrar. Eu agradeço pelo que já tenho, eu agradeço pelo que ainda não vejo e confio que Deus já abriu o caminho que preciso percorrer. Quando você declara isso, não está mudando Deus. Está mudando você para se alinhar com o que Ele já liberou. Agora, vamos desmontar esse decreto palavra por palavra, como Florence fazia. 1. Eu agradeço pelo que já tenho. Aqui você pratica o Salmo 103:2. Não te esqueças de nenhum de seus benefícios. A gratidão pelo que já existe elimina o sentimento de escassez. Ela remove o foco do que falta e direciona para o que já foi dado. E isso abre a porta para mais ser acrescentado. Jesus multiplicou pães depois de agradecer, não antes, porque a gratidão honra o pouco e transforma o pouco em semente. 2. Eu agradeço pelo que ainda não vejo. Aqui você aplica Marcos 11:24, literalmente. Crede que já recebestes. Quando você agradece antes, está atuando no nível da fé madura. A fé que não depende de sinais. A fé que não precisa ver para confiar. Isso é espiritualidade adulta. É confiança absoluta no caráter de Deus. É dizer, eu sei que o Senhor está trabalhando, mesmo que eu ainda não veja. Esse tipo de gratidão abre portas invisíveis. 3. E confio que Deus já abriu o caminho que preciso percorrer. Aqui está o eixo central. Não é só agradecer, é confiar no caminho, mesmo que você ainda não saiba onde pisar. Provérbios 3:6 promete, Ele endireitará as tuas veredas. A gratidão que confia retira a ansiedade do futuro. Ela transforma a espera em caminhada e transforma a caminhada em colheita. Florence ensinava 3 passos simples. Passo 1. Declare de manhã. Primeiras palavras do dia moldam sua frequência espiritual. Por isso, ao acordar, antes de falar qualquer coisa, coloque a mão no coração e repita: eu agradeço pelo que já tenho, agradeço pelo que ainda não vejo e confio que o Senhor já abriu meu caminho. Passo 2. Sinta, nem que seja um pouco. Não precisa arrepio, emoção forte, choro. Basta sinceridade. Fé não exige espetáculo, exige verdade. Passo 3. Haja como quem crê. Porque fé sem ação é morta. Tiago 2:26. Planeje, organize, dê passos. As portas se movem enquanto você se move. Deus faz a parte dele, você faz a sua. Algo importante: gratidão não é negar a dor. Florence dizia: a gratidão não ignora o sofrimento, ela coloca Deus acima dele. Você pode estar cansado, pode estar preocupado, pode estar esperando por algo há meses. Mas gratidão é uma escolha espiritual que muda o campo interior. É como acender luz num quarto escuro. Não apaga o quarto, mas muda o que você vê. Agora que você aprendeu a técnica central da gratidão bíblica, é hora de entender por que ela funciona tão profundamente na fé, na mente e na vida prática. A essa altura, talvez você esteja perguntando: mas por que a gratidão muda tanta coisa? Por que agradecer, mesmo quando ainda dói?
Abre portas que antes estavam fechadas. Florence dizia que a gratidão é a língua da fé. E Jesus confirmava isso quando ensinava sobre o que sai da boca e entra no coração. Há 3 níveis que explicam por que esse princípio funciona tão profundamente: o espiritual, o bíblico e o mental. Vamos aos 3, de forma clara e reverente. No mundo espiritual, a gratidão não é só sentimento. Ela é semente. E sementes espirituais sempre voltam multiplicadas. Isso está escrito em Gálatas 6:7. O que o homem semear, isso também ceifará. Quando você agradece, você está semeando reconhecimento, semeando confiança, semeando fé. E Deus responde a esse movimento interior. Jesus ensinou que antes do milagre da multiplicação, ele deu graças. Mateus 15:36. A gratidão abriu o ambiente espiritual para o impossível acontecer. E existe algo mais profundo. A gratidão te tira do estado de falta e te coloca no estado de presença. E Deus se manifesta na presença, não na falta. Por isso, a gratidão é tão poderosa. Ela coloca seu coração na mesma frequência espiritual da promessa. Toda vez que você agradece, você cumpre um mandamento espiritual. Em tudo dai graças. 1 Tessalonicenses 5:18. Não significa que você deve agradecer pelos problemas, mas agradece em meio a eles, confiando que Deus trabalha por você. Romanos 8:28 afirma: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E a gratidão faz você perceber esse movimento, mesmo antes de vê-lo. A Bíblia inteira traz esse princípio. Salmos 100:4. Entrai pelas portas dele com gratidão. Portas se abrem quando você entra com gratidão. Filipenses 4:6-7. Com ações de graças, e a paz guardará seu coração. A gratidão é o portal para a paz. Colossenses 3:15. E sede agradecidos. Gratidão é postura espiritual. A Bíblia não coloca a gratidão como sugestão. Ela coloca como chave. Deus criou você com uma mente capaz de se transformar. Romanos 12:2 diz: transformem-se pela renovação da mente. E a gratidão é uma das ferramentas mais simples e potentes para essa renovação. Por quê? Porque quando você agradece, seu cérebro libera sinais de calma, clareza, esperança, foco. Isso muda suas emoções, sua postura, suas escolhas e então sua vida. A gratidão literalmente te tira do estado de alerta e te coloca no estado de confiança. É como se a alma parasse de gritar perigo e começasse a sussurrar: está tudo bem, Deus está no controle. E quando você pensa melhor, você age melhor. Quando você age melhor, você toma decisões melhores. E quando você toma decisões melhores, portas se abrem. Deus faz a parte dele. Mas a gratidão te coloca no caminho para enxergar o que ele está fazendo. Florence dizia: a gratidão abre portas que a ansiedade fecha. Você pode até estar orando certo, declarando certo, crendo certo, mas se o coração está fechado pela queixa, a fé fica sem espaço para trabalhar. Quando você agradece, sua mente acalma, seu coração aquece, sua alma se posiciona e o caminho aparece. Talvez você esteja pensando: mas e quando eu agradecer e não sentir nada? E quando o problema continuar igual? Florence ensinava assim: a gratidão não depende da emoção, depende da decisão. A dúvida pode vir, ela vem para todos, mas a alma grata decide permanecer. E Jesus disse que é a permanência que gera fruto. Permanecei em mim. João 15:4. Gratidão é permanecer. E quem permanece, colhe. Agora que você entendeu por que funciona no espírito, na Bíblia e na mente, é hora de mergulhar no último bloco. Aquele que toca sua alma e te prepara para viver o que você acabou de aprender. Antes de continuar, eu quero que você faça algo simples, mas profundamente transformador. Apenas feche seus olhos por alguns segundos. Respire devagar. Silencie tudo ao redor por um instante. Agora imagine,
realmente imagine você daqui a alguns meses. Não importa qual seja a área que hoje te dói. Pode ser finanças, saúde, família, trabalho, propósito. Visualize você, mas transformado. Você acorda de manhã e seu primeiro pensamento não é preocupação, é paz. Você não levanta com aquele nó no estômago, aquela tensão no peito. Você levanta leve, porque algo mudou. Não apenas fora, mas dentro. Imagine você abrindo o celular, não mais com medo de más notícias, mas com um sentimento de segurança, como quem sabe que está sendo cuidado. Imagine a conta que te tirava o sono finalmente quitada, a porta que você tanto esperou finalmente aberta, aquela resposta que parecia impossível finalmente chegando. Imagine você sentado à mesa, tomando café e pensando: por tantos anos eu duvidei, e Deus sempre esteve aqui. Imagine você olhando para alguém que ama e percebendo que o peso se foi. O peso da incerteza, o peso da ansiedade, o peso do "e se não der certo?". Agora, imagine você no espelho. Sim, no espelho. Com um olhar totalmente diferente. Você não vê alguém quebrado, não vê alguém atrasado, não vê alguém que não consegue. Você vê alguém que lembrou quem é. Filho, filha, escolhido, guardado, abençoado, amado por Deus. Você vê alguém que não precisa implorar por provisão, porque sabe que o Pai sempre prepara o suficiente. Você vê alguém que não precisa mais viver com medo, porque entendeu que a gratidão cria caminhos invisíveis. Sinta essa imagem. Deixe ela entrar devagar. Deixe ela ocupar o espaço onde antes morava a angústia. Deixe ela te lembrar que o seu futuro não está nas mãos do medo, está nas mãos de Deus. Agora, abra os olhos devagar. Você percebe o que acabou de acontecer? Isso não é fantasia. Isso é alinhamento interior. É sua alma se aproximando do que Deus já preparou. Jeremias 29:11 diz: Eu é que sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, planos de paz e não de mal. Esses planos já existem. Não começam hoje. Eles só precisam que você caminhe na direção deles. E você só caminha na direção de algo quando acredita que é possível. E a gratidão é isso, um passo em direção ao possível. Você não chegou até aqui por acaso. Você poderia ter saído do vídeo no primeiro minuto. Poderia ter ignorado esse conteúdo. Poderia ter desistido no meio. Mas você ficou. E isso mostra algo importante. Seu espírito reconheceu essa verdade. Deus guiou você até aqui por um propósito. E a mensagem só faz sentido porque você está preparado para vivê-la. Talvez você tenha se sentido sozinho, por muito tempo. Talvez achou que Deus estava em silêncio. Talvez achou que Ele tinha esquecido. Mas escute isso com o coração aberto. Deus nunca te deixou. Ele estava te fortalecendo, te moldando, te preparando. E hoje Ele está te lembrando. A gratidão abre portas que você não imagina. E Florence sempre dizia: quando o coração agradece, o céu responde. Você não está aqui buscando uma fórmula. Você não está aqui tentando forçar o milagre. Você está aqui porque seu coração está cansado de carregar tudo sozinho. E Deus está te mostrando o caminho mais leve. O chamado hoje não é para pedir, é para confiar. O que Deus começou na sua vida, Ele vai terminar. Filipenses 1:6. Mas Ele quer que você caminhe com Ele, não como alguém desesperado, mas como alguém que confia. A gratidão é exatamente isso, um ato de confiança antes do resultado aparecer. É você dizendo: Pai, eu não vejo, mas eu sei que o Senhor está trabalhando. É você plantando sementes invisíveis que darão fruto visível no tempo certo. E eu preciso te lembrar de algo profundo agora. Você não precisa sentir que está forte. Você só precisa dar o próximo passo. O passo da gratidão. O passo da confiança. O passo da fé simples que Jesus tanto honrou. Hoje, Deus está alinhando sua alma de volta ao caminho certo. Antes de irmos para o encerramento, eu quero que você declare algo simples, mas que sela tudo o que você ouviu até aqui. Declare, em voz baixa ou apenas no coração: Obrigada, o Pai.
Eu confio no que o Senhor está fazendo. Deixe essa frase se tornar parte de você, porque quando você agradece, o céu move o que você não pode mover sozinho. Antes de você sair deste vídeo, deixe algo selar profundamente em você. A gratidão não é pequena, ela é uma chave, e hoje você aprendeu a usá-la. O caminho que Deus preparou já está diante de você, e cada passo de gratidão aproxima você do sonho que Ele plantou no seu coração. Que o Senhor confirme esta palavra na sua vida, em nome de Jesus. Amém.